Fala galera do canal, é isso! Por quê? Para quem não me conhece ainda, professor Tancredo, que hoje vou trazer para vocês o assunto razões trigonométricas no triângulo retângulo. Galera, quem não é membro do canal, já aproveita, se inscreve no canal, já ativa o sininho para receber as notificações. E se você gostar desse vídeo, não esqueça depois de dar aquele like. E para a gente chegar nas razões trigonométricas, que é a razão do seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo, a gente vai utilizar semelhança de triângulos. Lembrando que semelhança de triângulos é um assunto que já foi abordado aqui num vídeo do canal. Vou deixar na descrição desse vídeo aí o link depois. Não é agora não, galera. Calma aí, depois que acabar esse vídeo, vocês vão lá e vão conferir o vídeo sobre semelhança de triângulo. Bom, galera, então eu tenho aqui um triângulo retângulo ABC e eu tracei algumas retas paralelas a esse AB. Prolonguei o meu BC e com isso eu formei vários triângulos semelhantes. O triângulo ABC, o triângulo A1B1C, o triângulo A2B2C e assim por diante. Por que eu posso afirmar que eles são semelhantes? Eu tenho aqui que meu ângulo C é comum a todos esses triângulos. Eu tenho que esse ângulo que eu estou pintando aqui de azul, que é o ângulo B, vai ser igual ao ângulo B1, que vai ser igual ao ângulo B2, que vai ser igual ao ângulo B3, porque são ângulos correspondentes. E lá embaixo eu tenho o ângulo de 90 graus, que já sei que são todos iguais. Então, pelo caso ângulo-ângulo, eu sei que esses triângulos são todos semelhantes. E agora a gente vai ver a razão do seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo. Por que um ângulo agudo? Num triângulo retângulo, eu tenho um ângulo de 90 graus e os outros dois, que são complementares, são agudos. Então, galera, aqui eu estou fazendo a semelhança, onde eu estou dizendo que AB, que é um cateto, está para BC, que é a hipotenusa. A1B1, que é um cateto, está para B1C, que também é hipotenusa. A2B2 está para B2C, que também é hipotenusa. Repare, lembrando que hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus e os outros dois lados são os catetos. Quando eu olho para o meu ângulo aqui, C, que é o que está pintado de vermelho, esse AB é o cateto oposto e BC é a hipotenusa. Ou seja, essa razão que eu estou aqui chamando de K1 é a razão entre o cateto oposto ao ângulo C e a hipotenusa. E essa razão é chamada de seno. Então, o seno de um ângulo agudo num triângulo retângulo nada mais é que a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Agora eu vou observar aqui o meu outro triângulo, que eu também fiz a mesma coisa, e também vou olhar para esse ângulo C aqui que eu estou marcando de azul. Só que agora eu estou fazendo a razão do meu outro cateto, o cateto AC, sobre a hipotenusa, do cateto A1C sobre B1C, que é a hipotenusa, e assim por diante vou ter aqui a minha razão K2. Repare que essa razão, olhando para o meu ângulo C, então eu tenho a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa é chamado de cosseno. Então, cosseno de um ângulo agudo num triângulo retângulo nada mais é que a razão entre o cateto adjacente a esse ângulo e a hipotenusa. Por último, agora, vamos ver aqui mais uma vez, só que agora eu vou fazer a razão entre o cateto AB e o cateto AC. O cateto A1B1 e o cateto A1C. E assim por diante, até eu chegar aqui na minha razão K3. E minha razão K3, que é a razão também olhando para o ângulo C, cateto oposto sobre cateto adjacente, é a razão que a gente chama de tangente. Então, tangente nada mais é que a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente em um triângulo retângulo. E agora, se eu observar quando eu faço a razão, seno de um ângulo dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo, aqui eu estou pegando como exemplo o seno e o cosseno de C, eu vi que a razão do seno era AB sobre BC. A razão do cosseno era AC sobre BC. Lógico, pensando no meu ângulo C. Divisão de frações, eu repeti a primeira, AB sobre BC, e multipliquei pelo inverso da segunda, BC dividido por AC. Esse BC com esse BC aqui, ó, eu cancelei, dá 1, ficou AB vezes 1AB,
1 vezes AC, AC. E cheguei na razão AB sobre AC, que é a minha tangente, ó. Repare, ó, vou puxar a setinha aqui, ó, é a minha tangente. Ou seja, tangente do ângulo C é a razão entre o seno C e o cosseno de C. Tangente de qualquer ângulo é a razão entre o seno e o cosseno deste mesmo ângulo. E agora, galera, nós vamos ver aí uma aplicação das razões trigonométricas. Eu tenho aqui um problema que diz: determine a altura H do prédio, utilize seno de 37 graus igual a 0,60, que é a mesma coisa que 0,6, cosseno de 37 graus é igual a 0,80, que é a mesma coisa que 0,8, e tangente de 37 graus é igual a 0,75. Bom, se eu quero determinar o valor de H, eu preciso primeiro observar na minha figura onde é que está H. H é a altura do prédio. Então, vou pegar aqui minha caneta vermelha e vou destacar aqui esse triângulo. Ó. Esse triângulo que eu estou pintando aqui de vermelho, aqui tem um ângulo de 90 graus. Ele é um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu sei que o cateto adjacente ao ângulo de 37 graus, que é o ângulo que está aqui nesse cantinho, ó, vou marcar aqui de vermelho, 37 graus. Esse cateto adjacente vale 16 metros. E a altura do prédio foi chamado de H. Bom, se eu vou utilizar o ângulo de 37 graus, mas por que eu vou utilizar o ângulo de 37 graus? Porque eu sei quanto vale o seno, o cosseno e também a tangente desse ângulo. Bom, eu quero descobrir o valor de H. H nada mais é que o cateto oposto ao ângulo que eu tenho de 37 graus, enquanto que o 16 é o meu cateto adjacente. Então, agora, na hora de eu decidir se eu vou usar seno, cosseno ou tangente, eu vou usar a fórmula que aparece cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, porque eu quero descobrir o cateto oposto e eu tenho a informação do cateto adjacente. Então, eu vou usar tangente de 37 graus é igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 37 graus foi dada, vale 0,75. Então, eu vou ter que 0,75 é igual cateto oposto, eu vou olhar H. Cateto adjacente, 16. Aqui eu posso colocar aqui, tem uma proporção, produto dos meios pelos extremos, eu tenho que H vezes 1, H. 16 vezes 0,75. Fazendo essa conta, eu vou encontrar o valor de H. Então, vou pegar aqui o 0,75 e vou multiplicar por 16. 6 vezes 5, 30, 0 vão 3. 6 vezes 7, 42 e 3, 45. 5 vão 4. 6 vezes nada, nada e 4, que foi 4. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes nada, nada. Somei, eu vou ter 0. 5 e 5, 10, vai 1. 7, 4, 11, 1 que foi 12, vai 1. 1. Olhando aqui, eu vou destacar aqui de azul, ó, eu tenho duas casas decimais nesse número decimal. Então, aqui eu também tenho que andar duas casas. E aí eu descobri que o valor de H é 12, ou seja, esse prédio tem 12 metros. Galera, repare que eu usei tangente porque eu queria saber o meu cateto oposto tendo o cateto adjacente. Se eu quisesse, por exemplo, descobrir a hipotenusa, eu chamasse aqui a hipotenusa de x, eu teria o cateto adjacente e eu queria saber a hipotenusa. Eu usar cosseno e descobrir quanto é que vale x. Então, se a gente vai usar seno, cosseno ou tangente, a gente vai avaliar de acordo com as informações que a gente tem e o que a gente quer encontrar. Galera, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até a próxima. É isso, por quê?